Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estamos aqui para mais uma aula, né, do nosso curso da disciplina de Prática de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente. Então, abrindo aí nossa sala, né, a gente está aí na segunda semana. Aí, quando vocês entrarem, na nossa sala e chegando na segunda semana, vocês vão perceber aqui que tem um link para o EPUB, né, o quarto capítulo do EPUB. Semana passada a gente falou sobre a aprendizagem em problemas, a gente vai continuar na temática, falando exatamente sobre uma aprendizagem, sobre a reflexão acerca da aprendizagem baseada em problemas, como abordagem pedagógica e filosofia curricular. Analisaremos a aprendizagem baseada em problemas como uma alternativa ativa, focada no estudante, desenvolvendo sua autonomia, criatividade, capacidade de reflexão na ação e habilidades comunicativas. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão lá clicar, né, nesse exatamente aqui, nesse link, né? Só que eu vou optar por fazer isso numa nova aba. Acho que é interessante para a gente. Então, está sendo aberto aqui, né, o livro. Então, quando vocês verificarem o mesmo livro, né, a gente trabalhou na semana passada o capítulo 3 desse livro, Novas Tramas para as Técnicas de Ensino e Estudo. E a gente vai lá para o capítulo 4, né? Então a gente tem aqui o sumário, a gente encontra aí outros artigos, né? De outros autores que compõem esse livro. Semana passada a gente trabalhou com o ensino por meio da resolução de problemas, de Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, e hoje a gente vai para o quarto capítulo. Vamos lá, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que fala sobre aprendizagem baseada em problemas, uma abordagem pedagógica e curricular desses dois autores, né? Mericelli Liop Leitinho e Cláudia Cristina Bravo e Sacarneiro. Então, essas duas autoras, né, elas vão fazer essa abordagem. Então, essa reflexão que fazemos, no caso, nesse artigo, sobre a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, está sentada na compreensão de ser esta uma alternativa ativa, focada no estudante, desenvolvendo sua autonomia, criatividade, capacidade de reflexão na ação e habilidades comunicativas, dando suporte na busca de soluções para problemas práticos na vida acadêmica e escolar. E nesse capítulo também a gente analisa a aprendizagem baseada em problemas como uma abordagem educacional e uma filosofia curricular. Uma abordagem pedagógica, né, ou educacional, no caso, a aprendizagem baseada em problemas, ela se organiza por princípios da teoria crítica, trabalhando com ideias geradoras, tais como reflexão, crítica, transformação, praxis e formação proposta no pedagógico de um curso. Tá, então, aí do cunho de abordagem educacional. No cunho de filosofia curricular, como, né, abordagem curricular, a aprendizagem baseada em problemas é um elemento estruturante do currículo, que deve ser de natureza interdisciplinar e transdisciplinar, desenvolvendo aprendizagens significativas, sendo o conhecimento nele vinculado, construído e reconstruído por professores e alunos com base em situações problemas. Não só uma metodologia, né, uma didática, para além disso, é uma abordagem curricular, justificando, porque de fato o conteúdo curricular, né, o conteúdo em si, ele terá que vir com uma proposta de uma situação-problema. E a partir dessa situação-problema, os alunos refletirão para resolvê-la. Com base exatamente em quê para resolvê-la? No conhecimento construído pela humanidade. Então, nesse momento, o conhecimento científico ele entra para resolver aquela situação-problema. Nesse momento a gente percebe então que para além de uma abordagem pedagógica, também é uma abordagem curricular, porque ela traz uma situação-problema, e essa situação-problema ela desencadeia o estudo do conhecimento científico. A organização curricular no contexto da aprendizagem baseada em problemas se configura com base nos objetivos propostos para a formação projetada, visando a emancipação humana e apresentando conhecimento a ser estudado não por uma listagem
de disciplinas isoladas, com conteúdos especializados, compartimentalizando o conhecimento, mas sim por áreas, eixos, núcleos temáticos, unidades de ensino que se distribuem em módulos ou em outras formas de organização. Podemos afirmar, né, que a aprendizagem baseada em problemas é uma alternativa para a superação das propostas pedagógicas consideradas tradicionais e que, por muitas vezes, enfatizam a reprodução do conhecimento de forma acrítica, descontextualizada e desenvolvendo práticas pedagógicas de fato não estimulam a reflexão e nem a ação do estudante. A gente fazendo, né, uma leitura a respeito de textos publicados, né, tanto em livros quanto em revistas, as autoras elas conseguiram associar a essa aprendizagem, identificar, né, pontos comuns e importantes dentro da configuração da aprendizagem baseada em problemas. Que pontos são esses? Elas abordam aqui, a gente vai falar de alguns, né, pelo menos mencionar alguns, que é a aprendizagem baseada em problemas, uma proposta de metodologia participativa, centrada no estudante, utilizando-se de problemas e trabalhando com grupos tutoriais. Então, sempre aparece isso nos textos publicados, nas pesquisas, né, publicadas. Também outro ponto, promove no estudante uma aprendizagem autodirigida, defendendo sua autonomia e criatividade. Além disso, outro ponto, possibilita uma maior interação entre docentes e estudantes, desenvolvendo habilidades de comunicação e cooperação. Outro ponto que aparece também muito, né, nas pesquisas é que promove uma revisão da prática docente na perspectiva de aplicação de novas alternativas metodológicas, né? Então, o docente ele está sempre revisando sua prática. Então, exige, outro ponto também, que exige uma formação pedagógica continuada, né? Já que ele precisa estar revisando sempre, então exige uma formação pedagógica continuada dos docentes. Inclusive um desafio posto pelo exercício da função, né, de tutor. Então ele deixa o professor, ele vai ter essa função de tutor. A gente vai ver isso logo depois, né, que é de assessorar esses grupos tutoriais. Outro ponto que aparece também é a demanda dos professores e tutores nas investigações sobre o desenvolvimento mental dos estudantes, revelando as dificuldades ou as facilidades encontradas neles na aprendizagem, além de outros pontos, como, por exemplo, estabelecer uma relação teoria barra prática dialetizadora, possibilitando que o conhecimento seja reconstruído ou construído na prática, ou na praxis, né? As bases teóricas da aprendizagem baseada em problemas. Então, essa aprendizagem ela recebeu influência tanto da filosofia pragmatista de Dewey, sustentada no movimento Escola Novista no Brasil de 1932, e também da psicologia cognitiva, ou cognitivista. No caso da influência de Dewey, né, Fontoura, em 1968, ele fala que o autor ele pensava a educação como reconstrução processual da experiência, produção do conhecimento e do desenvolvimento continuado dos sujeitos e da motivação para aprender. Tudo a ver com a aprendizagem baseada em problemas. Então, a educação deveria levar o indivíduo para o exercício de tarefas na sociedade e seria uma ação de responsabilidade de todos os membros dessa sociedade. Então, nesse momento, a gente percebe, então, toda um desenho, no caso, de uma base é, da base da aprendizagem baseada em problemas, certo? Do alicerce dela. Também dentro do alicerce, que influenciou exatamente essa prática ou essa aprendizagem, está a psicologia cognitivista. De acordo com Smith, em 2001, ele afirma que a psicologia cognitiva influenciou a construção da teoria, né, da aprendizagem baseada em problemas, principalmente porque um pilar central da psicologia cognitivista é o conhecimento na verdade, é o conhecimento, que o conhecimento na verdade não pode ser transferido. Olha que interessante, o estudante tem de ativamente dominá-lo, tudo a ver com a aprendizagem baseada em problemas. Ainda assim, o autor ele achou, né, presentes na teoria da PLB alguns
traços da psicologia cognitiva, né? Como utilização do conhecimento prévio do estudante e por pistas, né, do contexto, a ideia de que a forma de estruturar o conhecimento influi na sua utilização, a motivação para aprender é um instrumento que amplia as possibilidades de estudo e de alcance dos objetivos da aprendizagem. Então, tudo isso que está dentro da aprendizagem baseada em problemas faz parte também da psicologia cognitiva. Então, a gente encontra isso nessa aprendizagem baseada em problemas. Além disso, pessoal, a gente tem os elementos centrais constitutivos da aprendizagem baseada em problemas. De acordo com Mameme Penaforte, ele nomeia como componente central dessa aprendizagem o problema, os grupos tutoriais, o tutor, o estudo individual e a avaliação do estudante. Então, esses cinco componentes centrais. O primeiro componente, o problema, né, vamos tentar relembrar, né, o conceito com base nesses autores aqui. Ó. Lessing, por exemplo, ele identifica o problema como uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução, certo? De acordo com Dewey, por exemplo, um problema consiste em uma dificuldade que, por mais simples que ela seja, faz surgir um estado embaraçoso de curiosidade e de incerteza que causa uma perturbação, levando à necessidade de pesquisa e de investigação para buscar sua causa e dirimir as dúvidas. Além disso, de acordo com Hennig, né, em 1998, o problema é uma situação de dúvida, ou seja, um estado de tensão psicológica capaz de estimular a curiosidade, o pensamento reflexivo e de provocar a ação em busca de uma solução ou uma atitude de trabalho. Então, apesar de todas essas diversidades de conceitos, né, a gente encontra pontos em comuns, né, que nos leva a perceber que, em geral, um problema pode ser compreendido como uma situação nova na qual a pessoa que vai resolvê-lo, o grupo, não conhece o caminho a ser seguido para encontrar a solução e necessitam né, estes de ação e reflexão sobre a questão. Então, assim, o princípio básico da construção de problema é refletir sobre o que é esse problema e como construir a solução para ele. Então, esse é o primeiro componente, né, central aí da prática baseada em problemas, da aprendizagem. O segundo, o segundo, o segundo componente central é os grupos tutoriais, que a gente havia falado lá em cima. Então, os grupos tutoriais são compostos por 10 alunos, em média, né? E sua função é possibilitar a discussão dos problemas selecionados a partir dos objetivos definidos para a aprendizagem. Fazem-se necessários estudos individualizados complementares, a gente vai ver. É um processo de construção coletiva do conhecimento, e os resultados de aprendizagem são discutidos por todos os participantes do grupo. Entre os estudantes, um vai ser o coordenador e o outro vai registrar, né, os pontos importantes, como se fosse um secretário. E é importante, né, de acordo com o estudo, estabelecer um rodízio das funções. Então, aquele que era coordenador, de repente ele passa a ser secretário, e outro novamente vai ser coordenador e outro secretário, e assim a gente vai fazendo isso no decorrer né, das aprendizagens de várias situações e problemas que podem ocorrer. Então, a gente tem essa função dos grupos, um componente central aí como os grupos tutoriais. O terceiro componente central é o tutor, né? Na verdade, o professor, ele orienta e define os papéis dentro do grupo tutorial, que um coordenador, né? O aluno coordenador e o aluno secretário assumem, né? Dentro desse grupo tutorial. E nesse momento, a função do tutor, né? Do professor, é um facilitador de aprendizagem, um orientador pedagógico, e aí, vez por outra, vai exercer uma função de aconselhamento para esse grupo, trabalhar com essa situação problema. O terceiro, quarto, né?
componente central é o estudo individual. Então, o aluno ele necessita, de fato, é, construir o conhecimento, né? Seu conhecimento. Então, nesse momento, o estudo individual, no âmbito da autoformação, localiza a construção do conhecimento do sujeito sobre a sua necessidade de fortalecer o seu processo de aprendizagem e fortalecer o processo de aprendizagem do outro no momento que ele estiver associado no grupo tutorial, nos grupos tutoriais. E o quinto e último é, ponto central aí, né, da nossa prática, do nosso a nossa aprendizagem, né, baseada em problemas, é a avaliação do estudante. Então, a avaliação indicada, né, no caso, nesse processo, tem caráter formativo e somativo, englobando a autoavaliação do estudante, a avaliação dos intergrupos tutoriais, a avaliação do tutor e a avaliação dos resultados de um trabalho investigativo realizado ao longo do desenvolvimento da unidade, que utiliza o método de aprendizagem baseado em problemas. Ou seja, a avaliação é contínua e está presente desde o início até o final do trabalho de aprendizagem do aluno, certo? Então, nós temos aí essas etapas, de fato, que constituem aí, né, os pilares centrais dessa aprendizagem, certo? Fica aí, pessoal, que a prática baseada em problemas ela se inscreve, né, num contexto de uma teorização crítica do currículo e da didática, na medida que atende a dois dos seus aspectos fundamentais, que é a ação crítica e a formação que visa a emancipação. Então, nesse momento, a gente percebe aí essa aprendizagem, né? Ela acrescenta no processo, né, no processo de ensino, essa reflexão crítica, né, estabelecendo aí também uma relação com a prática social. Nesse momento, a gente efetivamente faz com que o nosso aluno ele se torne um cidadão. Gente, foi muito bom, né, falar um pouquinho mais sobre aprendizagem baseada em problemas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, leiam o material, verifiquem as referências bibliográficas, tentem achar mais, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto. E a gente vai para a próxima semana, né? Logo, logo aí, né, na terceira semana, onde a gente vai falar exatamente sobre a importância da troca de saberes experienciais entre professores, certo? A gente se encontra semana que vem. Um beijo a todos, um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, gente.